meu pai, eu cresci num lar onde eu via meu pai bater, espancar minha mãe. O meu pai bebia muito, o meu pai achava que a minha mãe tinha amante. A gente era tudo pequenininho, era escadinha, e ele pegava, meu pai tinha tanto ciúme, que se caísse uma folha da árvore e caísse em cima da casa, ele falava que era homem dando o sinal para minha mãe para encontrar. E como eu era uma filha, eu era uma filha que eu era muito apegada à minha mãe. Então eu tinha medo dele matar minha mãe. Quando ele ameaçava minha mãe com a arma, eu corria para frente. Então meu pai, ele me rejeitou, meu pai me espancava. Somos 9 filhos, mas dos 9 era como se eram 8, eu não existisse. Então eu cresci sentindo rejeição, sendo mal amada por ele. O amor que eu tive mais foi de minha mãe. Você vê que foi tão grande. Eu nasci doente, era muito perturbada, via voz desde criança. Eu fui tirada de casa porque eu também era assediada. Cheguei a ser assediada pelo meu próprio pai. Via meu pai me espiava tomar banho, às vezes meu pai via, a gente tomava banho, a gente tinha enxugar, meu pai vinha pegava. Eu tinha medo dele. Por causa dessa situação e para que ele não fizesse algo comigo em casa, eu fui acabar morando com a minha tia em São Paulo. Saí de um sofrimento, eu pensei que eu estava saindo de um sofrimento, que eu ia sair daquela situação. Foi pior. Por quê? Porque eu acabei sendo estuprada pelo meu próprio primo. Eu não sabia que estava grávida, a criança mexia no meu ventre. Além dessa situação, quando a minha tia descobriu essa situação, eu fiquei em cárcere privado. Ela me prendeu, eu não podia sair. As cartas que eu mandava para minha mãe, que eu estava suspeitando que alguma coisa errada estava acontecendo comigo, então ela lia minhas cartas, rasgava e ela começou a me escravizar em casa. Eu fiquei presa. A minha mãe, ela disse que quando bateu o olho em mim, ela falou: meu Deus, minha filha está grávida. Eu não sabia. Quando eu fui ao médico, que eu já devia estar mais ou menos uns 5 meses, e o médico veio colocar o aparelho para ouvir a criança, eu perguntei para ele: o que você está fazendo, doutor? Ele falou: olha, o que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo o coração do seu neném. Para quê? Eu agredi o médico, eu agredi minha mãe, eu saí dali revoltada. Aí o médico falou que eu ia saber, que se eu olhasse, não sei, tinha colostro. Olha, eu passei os 9 meses tentando matar minha filha no meu ventre. Eu dormia com um botijão de gás na barriga para matar ela. E eu ficava, às vezes, sem comer para ver se eu tirava a vida dela. Estava caminhando, estava andando, fui fazer umas compras. E no caminho a pessoa me perguntou se eu era modelo, se eu queria fazer umas fotos, se eu queria, inclusive eu fiz vitrina viva. E eu me empolguei, achei, puxa, Clara, tu é o sonho, né? É um sonho que muita jovem quer. Então eu acabei aceitando. Mais tarde, lutando pelo trabalho que eu muito queria, uma pessoa chegou e falou: Cida, vai até uma banca de revista que você vê que está lá escrito. Estava lá na capa da manequim, seja manequim de manequim. Eu olhei para aquele cartaz e falei: eu vou ganhar. E eu acabei entrando no estúdio, eu lutei, eu fiz tudo que eu podia. Aí eu fui até o estúdio e comecei a fotografar. Eu fiz as fotos, eu mandei para São Paulo e fui aprovada. E imediatamente, naquela época era um telegrama, eu recebi em casa, era o meu sonho, me empolguei e acabei deixando o meu estado de Minas e fui para São Paulo, seguir carreira. Você vai fazer um trabalho, infelizmente gera muita coisa, prostituição, droga. Então você acaba sendo chamada para um certo trabalho, chega lá, não é aquilo. As pessoas fazem propostas indecorosas para poder você aceitar. E às vezes nem todo o trabalho que você é chamado dá certo. Às vezes a pessoa chama para você fazer um certo trabalho e chega lá, não é nada daquilo. Já cheguei a fazer trabalhos, fazendo desfiles, da pessoa estar com a esposa do lado, eu estar me trocando camarim, a pessoa entrar e me desejar e falar que queria ficar comigo. E por causa da situação, às vezes você fica iludida, porque são muitas propostas, né, que se você fizer aquilo, se você fizer desse jeito, você vai conseguir. Então eu deixei me levar. Aos olhos de quem não sabe, é fácil, é bonito, é um glamour, mas existe muita coisa ali, eu conheci, né, prostituição, droga, vício. Esse mundo eu vivi.
Então, para fazer um trabalho, muitas das vezes eu tive que me drogar, tive que usar alguma coisa para ter coragem, para fazer o trabalho. Então, a pessoa é uma ilusão, a pessoa pensa que ela vai ganhar muito dinheiro, que ela vai ficar famosa, é um sofrimento, era uma escravidão com o meu próprio corpo, é no alimentar, era uma situação que eu queria, de um lado eu queria, mas de outro era um preço alto que eu tinha que pagar, e esse preço, muitas das vezes, era o meu corpo. Como eu tinha um tio, que ele já era dono de um centro, desde o ventre de minha mãe, eu fui entregue. Então, a minha mãe fez um pacto. Eles pediram para a minha mãe colocar o meu nome de Aparecida, porque para aquela entidade eu fui entregue. Então, tudo que eu desejasse, tudo que eu queria, eu ia ter. Tudo que eu desejasse. Então, eu comecei a desejar, eu comecei a pedir as coisas. Apesar de ser uma pessoa que chamava atenção, tinha um corpo bonito, mas eu não tinha felicidade no amor. Minha vida amorosa era destruída. Como? Todos os meus namoros, todas as pessoas que eu namorei, com 2, 3 meses podia esperar que eu descobria que a pessoa era casada. Aquilo era para mim uma frustração, um desespero. Como pode? A pessoa enganava. Assim, literalmente, eu descobria pelos outros, não pela pessoa. Só chegava e falava, poxa, eu descobri que você é casado, você tem filho. E eu comecei a gerar um ódio dentro de mim. Então, quando eu descobria que a pessoa era comprometida, que tinha uma família, eu falava assim, você vai me pagar. Eu não vou ficar, e nem ela. Eu não. Eu mandava os encostos destruir o casamento, a família daquela pessoa. Eu ouvia vozes. Eu era uma pessoa que eu andava sempre no cemitério, eu tinha uma paz dentro do cemitério, eu falava com os mortos, eu tinha devoção, inclusive na época com as almas, eu tinha que estar toda segunda-feira dentro de um cemitério, acender velas, fazer a novena, a oração. Então eu achava, o que eu ouvia que os encostos diziam? A sua vida não tem jeito, você nasceu para sofrer, dá um fim na sua vida, você não tem jeito. Então eu imaginei que minha vida não tinha mais jeito. E eu falei, eu vou me matar. Eu tentei me jogar de viaduto, eu tentei me tomar veneno, eu tentei me jogar debaixo de um carro, foi como se alguém me empurrasse. Aparentemente, as pessoas me achavam uma pessoa feliz, que eu era bonita. Quando às vezes eu estava no meio artístico com algumas pessoas de uma certa emissora, eu ligava, olha, eu estou aqui com tal, eu conheci uma artista tal, uma pessoa. Então as pessoas imaginavam assim, nossa, ela está feliz, ela tem pessoas, ela conhece pessoas importantes. Foi no auge, numa certa época, onde tinha um programa que a pessoa era muito falada. Ali eu estava, e inclusive eu ia fazer um trabalho com um apresentador muito importante na época. Então, a felicidade aparente, as pessoas pensavam que eu tinha, entendeu? Então, eu era feliz, entre aspas, na frente das pessoas, mas entre 4 paredes, eu era a pessoa mais infeliz. Porque, para você ter uma ideia, na minha cabeceira da cama, eu tinha um frigobar, onde eu só enfiava a mão, pegava a garrafa, e enquanto eu não bebia de cair, eu não dormia. O médico falou para minha mãe que eu não tinha perspectiva de vida, eu tinha um problema sério de coração que eu poderia, qualquer momento, nas câmeras de TV ou nas lentes de fotógrafo, como eu desfilava, como eu fazia os meus trabalhos como modelo, eu poderia apagar de uma hora para outra, e depois estavam suspeitando leucemia no sangue. Então eu falei, já que eu não tenho perspectiva